E depois da pós, aí eu ia, fazia o módulo, voltava e praticava. Fazia o módulo, voltava e praticava. Porque ultrassom fast, essas coisas eu já fazia antes da pós. Uhum. Mas só depois da pós que eu comecei a fazer o exame mesmo. Um Mas eu exame demorei. completo. É, Já tá conseguindo fazer laudo, fazer tudo. já, Uhum. já. Já faço. Fazia com muito medo. Eu demorei muito para começar. Tive colegas da pós que começaram antes, mas eu tinha medo. Eu falava, não, eu posso não ver alguma coisa, ou achar que eu tô vendo uma coisa e não é. E eu sempre tive medo de dar diagnóstico errado, né? Então, Uhum. isso eu sempre tive muito medo. Então, eu demorei mais tempo. Eu só comecei a fazer ultrassom depois que eu já tinha concluído todos os módulos de ultrassom da pós, já tinha treinado. Aí, depois que eu treinei uma quantidade boa, eu comecei a fazer. E aí com clínica dá para ir treinando, né, nos próprios pacientes ali da clínica e juntando as informações com todo o resto, né? Acho que quem faz clínica também tem essa vantagem de ter todo o pacote, poder ver o animal como um todo, né? E se você mesmo tá com a dúvida, o que será que é isso? Eu vou pesquisar de toda maneira que eu posso, né? Como que eu explicaria para alguém o que fazer quando a suspeita é corpo estranho? Começa que não vai pensando que é. Faz o seu exame normal, como se você não soubesse a dúvida, né? Porque às vezes a gente é atrapalhado pela suspeita, né? Quantas vezes já veio assim, animais que a suspeita era que tinha corpo estranho, que não estava defecando, que tinha fecaloma, e aí quando eu ia ver era uma piometra. E na verdade o animal não estava era comendo, por isso que ele não estava defecando. Então muitas vezes a gente é atrapalhado pela suspeita. Então o que eu faço quando é corpo estranho? Eu já começo com aquilo ali, né? Tá, eu preciso observar bem esse intestino, mas eu vou seguir o meu exame na mesma ordem que eu sempre faço. E aí começo ali na bexiga, vou subindo, eu sempre subo pelo lado esquerdo para ir para o rim esquerdo, já vou olhando o intestino ali. Ai, se esse intestino está dilatado ou não, como é que tá a motilidade, né, se eu vejo qualquer coisa estranha por ali. Aí tá, não vi nada por enquanto. Então, vamos subindo, vamos vendo. Já vou observando o cólon também naquele caminho, né? E aí tá, vai lá pro estômago, por exemplo. Sempre vai ter sempre, independente do que a gente encontrar, a gente tem que tentar definir, tá obstruindo ou não tá obstruindo, né? Eu não sei se você já pegou muitos corpos estranhos. Não, os que eu peguei, todos que eu peguei com suspeita, não tinha. Tá. E aí foi pra cirurgia? Não, porque não tinha corpo estranho. Ah, Era entendi. estranho e não tinha corpo estranho. Eu olhei, eu fiquei. Aí o exame que eu mais demoro Uhum. é por metástase e de corpo estranho. Aí eu fui, pesquisei, olhei tudo, aí depois voltei no sentido fui no sentido anti-horário, Uhum. depois voltei no sentido horário, olhei tudo, aí troquei probe, botei para linear e saí olhando as partes, mas eu sempre fico com medo de não ter visto. Uhum. Eu fico com medo de não ver, dizer que não tem, e depois o animal tem. Mas se tiver e tiver obstruindo, vai ser fácil de ver, porque altera tudo, sabe? As alças ficam dilatadas, o peristaltismo muda, especialmente quando tem obstrução em intestino delgado. Você vê a dilatação, você vê aquele movimento indo e vindo e o corpo estranho não deixa o conteúdo passar. Então isso ajuda. Então quando você vê isso, você vai ver, ah, realmente, quando tem corpo estranho obstrutivo é fácil. Então, assim, se eu vejo uma estrutura formadora de sombra acústica e tem dilatação e tem aquela coisa, você vê que o animal tem dor no local, você passa a mão ali, ele reclama, sempre. Né? Isso aí ajuda muito. Então, quando tem, óbvio, daí é fácil. O difícil é quando não tem e a gente fica com medo de ter passado, né? Tá, no caso, assim, se você olhou tudo com calma, passou, com microconvexo, com linear, não viu nada, acho que você pode ficar bem tranquila. A dúvida vai vir em algumas situações quando tem suspeita de que pode ser um corpo estranho, mas não está obstruindo. Então, você encontra uma estrutura que forma sombra, mas parece que o resto está tudo indo bem. O animal não está reclamando, o animal não está. Às vezes tem vômito, mas não é aquele vômito de animal obstruído. E aí, agora, essa estrutura é fezes ou é um corpo estranho? Ou é uma bola de pelo? Ou é alguma coisa tipo, eu já peguei meia, por exemplo, que passou. A gente foi acompanhando. No primeiro dia a gente viu, passou 2 dias, a gente olhou de novo, já estava lá embaixo, fez enema, saiu. Então vai ter algumas situações em que mesmo tendo suspeita do corpo estranho, se o animal está muito bem, dá para seguir acompanhando.
Aí, como é que eu defino se o animal está muito bem? Além da clínica dele, ele está bem, está comendo, não está reclamando de dor. E aqui a gente está vendo aquela estrutura ali, mas você vê que ele não tem essa clínica. Olha também o mesentério em volta da alça. Olha se aquilo está parado sempre no mesmo lugar de um exame para o outro, de um dia para o outro, se aquilo realmente não mudou de lugar, né? Aí, independente da clínica dele, você vai ter essa indicação de abrir e explorar. Né? Não tem coisas que a laparotomia exploratória faz parte, é o exame, né, de escolha. Eu acho que o que a gente mais tem que pensar é estar com a consciência limpa de que a gente está fazendo o nosso melhor, e se a gente está mandando um animal para endoscopia ou para cirurgia é porque a gente quer o melhor para ele e a gente está desconfiando que tem alguma coisa ali, né? Então, corpo estranho linear é super clássico também, né? Aquela imagem. Uma amiga minha pegou um corpo estranho linear, que ela via o corpo estranho linearzinho, assim, dentro do... Mas não estava fazendo pensamento. Uhum. E daí ela abriu ou ela acompanhou? Ela acompanhou, aí no outro dia ainda estava no mesmo lugar, aí pediu para abrir. Aí quando abriu, era uma grama que estava presa na parede do intestino. Então ficou presa e ficou, tava o intestino aqui, ficou assim, ó, encostadinho aqui. E ela via essa linha, ela via as camadas da parede, tinha o lumen e ela via essa linhazinha, mas não fazia crissamento. E era uma grama, só que a grama estava presa mesmo na parede, grudada assim, Eu já na vi um parede. caso de uma colega também que contou, compartilhou a história lá, que ela via uma estruturazinha linear, não era grande, mas que tinha também, assim, o animal tinha vômito, tinha uma inflamação, dava para perceber que estava inflamado. Quando eles abriram, era um pelo que estava grudado na parede também, enfiado. Então, não estava errado de abrir, nem no pelo, nem na grama, tinha alguma coisa ali que se a gente não mexesse, não intervisse ali, ia dar problema, né? O que mais? A gente falou também das hérnias e eventrações, né? E eu tenho mais dificuldade de ver, por exemplo, tem alguns casos que a gente vê a musculatura sim. Vê aqui e não vê a continuidade, mas tem outros que tá meio tudo embolado. Quando tem muita inflamação, eu fico muito na dúvida de dizer tenho a hérnia ou tenho a eventração ou não, entendeu? A hérnia a gente vai ter naqueles pontos específicos, né? Ou vai ter uma hérnia umbilical, que é mais fácil de ver, né? Tanto visualmente, você olha para o animal, você vê que está no umbigo aquilo ali, daí você coloca o transdutor. O segredo você coloca em cima do aumento de volume, mas vai varrendo para um lado e para o outro até você enxergar a musculatura normal. Enxergou a musculatura normal, volta para a hérnia e aí vai até o outro lado até enxergar a musculatura de novo, que em algum momento você vai enxergar o espaço por onde aquilo está passando. A hérnia inguinal também, geralmente tem aumento de volume. O que eu sugiro? Ficar prestando atenção no canal inguinal de animais normais. Dá uma passadinha sempre, porque daí o seu olho começa a se acostumar. Isso aqui é o normal. Porque se a gente deixa para olhar só quando a gente está com dúvida, você fica, meu Deus, eu nunca reparei esse triângulo aqui, essa gordurinha que tem aqui por fora, será que isso é normal ou não? Então começa a olhar, se o aparelho tem Doppler, Pau é duplo. É o tá, DT50. tá, dá para passar no canal inguinal, põe o Power Doppler e observa os vasos normais que passam pelo canal inguinal. Porque tem, né, a aorta, ela vai lá no fundo. Lá no final ela bifurca, trifurca, e aí forma as ilíacas, e as ilíacas vão formar o que vai lá para fora para formar as femorais. Então tem vasos que passam naquele canal. Então se você se acostumar a olhar o canal normal, olhar o vaso ali, aí um dia quando você estiver vendo alguma que tem um aumentinho de volume, você já vai perceber que está passando pelo canal uma coisa a mais. Aí pode ser gordura, pode ser intestino, pode ser útero, pode ser a própria bexiga, né? E aí você vai ver que a bexiga não tá no lugar normal dela, tá? Você vai notar o aumento de volume. Quando é bexiga é mais fácil, na verdade. Eventração, meu Deus, cada história é de um jeito. Porque na eventração teve ruptura da parede, por algum trauma, por exemplo. Então você não enxerga direitinho onde que tá aberto. Você não enxerga a parede. Você só enxerga que aquelas alças intestinais ou aquela bexiga estão muito próximas da parede, da pele ali. Mas você não consegue ver exatamente onde que rasgou. Pelo menos na minha experiência, todas as eventrações que eu peguei, era assim, tem histórico de trauma, tem um aumento de volume aqui,
Aí eu colocava o transdutor, já enxergava alças. E eu definia meio que por isso, tá? Tá aumentado e quando eu coloco eu já vejo alça. Então isso também é uma coisa, a gente se acostumar a ver a parede muscular no normal. E gata é super difícil, porque ela é muito fininha, né? E o dia que você vê que o animal tem aumento de volume e que você não está enxergando o muscular, é eventração, independente se você consegue perceber onde que rasgou ou não. Aí qual que é o problema? Às vezes tem, por exemplo, inflamação, seroma, edema de subcutâneo, que também causam aumento de volume. Mas aí quando você colocar, você vai ver aquele tecido subcutâneo todo inflamado ou com líquido, e você vai conseguir perceber onde está a parede separando os órgãos. Então, é essa diferenciação ali do que está dentro do abdômen e do que está fora, que às vezes confunde nesses casos de seroma, de inflamação. Acho que eu podia preparar, vou tentar achar umas imagens e dá para fazer uma aulinha assim sobre animais em que tinha eventração e animais em que era só inflamatório, para a gente tentar comparar. Eu vou ver se eu acho. Mas eu acho que o principal aqui da nossa conversa é a gente ter a tranquilidade de espírito, a gente respira fundo, faz o exame com calma. Esse é o problema. Quando você já tem a suspeita, eu já fico nervosa. Sim, Eu a já gente fico fica. nervosa, mas assim, com a cara plena. A gente bota a cara plena, assim, o coração. Falo, vou morrer. É agora, minha hora chegou. E, não, e também o tutor ficar perguntando, é ou não é, é ou não é. Então, às vezes, falar para eles, eu vou fazer vários vídeos, eu vou analisar tudo depois. E aí eu te falo. E aí faz vídeos e faz com calma, né? Eu sempre falo para tentar tirar suas dúvidas na hora do exame. Você mesmo cria suas dúvidas, fala, será que isso aqui é tal coisa ou não é? O que eu preciso fazer para ter certeza? Aí você faz aquilo ali. Então, às vezes, muda o animal de decúbito. Por exemplo, numa eventração, se você coloca o animal em pé, aquilo aumenta muito mais, né? E as pessoas esquecem de mudar e fazer isso. Eu já... Feito, às vezes, tipo assim, meu medo, às vezes é quando, por exemplo, o animal fez uma cirurgia e tem suspeita de que rompeu um pontinho de musculatura, porque só tem um pontinho com um pouquinho de aumento, em uma única região. Ou o animal já estava com seroma, já estava com reação ali, local, e está suspeitando de que também está começando a eventrar. Aí, teve um mesmo que eu passei, quando eu passava, assim, estava tudo inflamado, demasiado, parecendo que estava meio nodular, uma reação, parecia de granuloma mesmo, né? Aquela reação inflamatória, reação de fio ali, junto. Aí eu fiquei com medo de ter alguma coisa, tipo mesentério passando ali, eu não ia conseguir ver porque estava tudo inflamado, e eu dizer assim, não rompeu ponto, não eventrou, e ter uma pequena eventração que podia romper os outros e piorar Mas tudo. aí nessa situação eu penso assim, ó, se ele tá tendo reação ao fio, qual vai ser a conduta? Eles vão abrir e refazer ou eles vão tentar o tratamento medicamentoso? Se eles vão abrir, O medicamento. Tá. Porque se for abrir, bom, se tinha ou se não tinha, já vão ver lá igual. Se eles não vão abrir, o que eu falo? Tá muito inflamado, eu preciso ver isso aqui de novo quando desinflamar. E aí você repete depois das medicações. Eles vão tratar, seja com alguma pomada tópica, seja com anti-inflamatório, com corticoide, seja lá o que for, aquilo ali vai dar uma melhoradinha. Nesse meio tempo, antes do controle, se tiver passando alguma coisa, é possível que passe ainda mais e fique mais óbvio. Mas o animal não vai morrer ali por causa daquele pontinho, entendeu? Então, acho que o segredo é ter sempre esse diálogo. Olha, eu preciso repetir isso aqui quando tiver menos inflamado. Vamos combinar, vamos deixar marcado. E no fim a gente aprende com isso aí também. E aí, para quem faz volante, é difícil fazer esses retornos, mas eu fiz muito, sabe? Teve muito caso assim que eu cobrei R$ 20 de gasolina e eu voltei para fazer porque eu queria aprender. E acho que faz parte do processo. A gente perde naquele dia, a gente deixa de fazer um exame, a gente se estressa, às vezes a gente vai para fazer o controle, a pessoa nem aparece. Já teve situações, sabe, que a gente quer fazer o nosso melhor e aí ninguém colabora, né? Mas faz parte do processo. É verdade, aconteceu isso comigo esses dias. Eu acho que muito da ultrassonografia vem com essa maturidade de entender que a gente não vai resolver tudo. Porque aí a gente vai com uma cabeça mais tranquila, tá? Eu vou fazer, eu tô preocupada, não sei se eu vou conseguir ver,
mas eu tô olhando tudo que eu posso. Tô vasculhando tudo, tô fazendo o meu melhor. Até o ponto onde eu posso. E se precisar repetir, eu vou repetir. E se o tutor não veio, não é culpa nossa, né? Teve Mas eu um. fico com isso assim na mente, ó. Eu fico, mas e se foi? E se foi? Ah, mas não, aí a gente não vive bem. Aí a gente começa a lembrar disso no meio da noite, né? Aí dá Dor, ansiedade. E aí a gente precisa aprender a se desligar, porque senão aí a gente mistura muito o profissional com o pessoal e a gente vai ter o burnout, vai ter aquela coisa toda de estar sempre com o cortisol lá em cima para nós também, né? Se a gente viver sempre assim, se todo caso causar esse tipo de estresse, a gente não vai aguentar por muito tempo. é É verdade. complicado. É bom, né, trocar experiências assim. A gente vai aprendendo com os nossos casos, com os casos dos colegas, e aí quando a gente passa pela situação, a gente lembra o que o outro falou e a gente já vai procurando essas coisas diferentes também. É isso. Então tá, Isis, vamos. Eu agradeço, espero que tenha ajudado um pouco. Acho que muito mais uma questão mais psicológica do que a parte ultrassonográfica em si, né? Vou tentar fazer uma aula lá para o clube mostrando a diferença ali da eventração e das inflamações. Acho que nem tanto a diferença com a hérnia, porque a hérnia eu acho que é totalmente diferente, mas a eventração e a inflamação subcutânea é muito difícil mesmo de diferenciar. E aí, se eu conseguir, eu mando para todos vocês lá um videozinho. Tá bom? Tá Então tá, a gente vai se falando, tá? bem. Beijo, Tchau. tchau.